todas. Eu resolvi fazer uma abordagem, não é sobre sustentabilidade, propriamente dito, mas como eu fui conselheira do Dr. Sultan, o chair da COP28, eu vou pegar a ligação do legado da COP28 para a COP30 no Brasil e a discussão mais estratégica que nós temos hoje no mundo, que é a discussão de transição climática, não é transição energética, e segurança energética. Tá? E isso navegando no novo contexto de uma geopolítica global, onde, evidentemente, o que sinaliza com muita clareza é que nós temos um momento de mundo, não só de mudança de mundo, mas também de mudança da temperatura do planeta e, portanto, o risco climático no presente e no futuro. Tá? É também um legado da COP28, uma agenda muito estratégica para a discussão de segurança energética no mundo, que é o Transition Away de Fossil Fuels, de combustíveis fósseis. O que significa, numa linguagem mais não tão técnica, como nós progressivamente vamos mudar a matriz energética do mundo, da dependência de combustíveis fósseis para os novos combustíveis. Esse talvez seja o maior debate, a maior discussão estratégica sobre a crise climática, porque nós terminamos o ano de 2024 com 82% da matriz energética do mundo dependente de combustíveis fósseis. Tá? E, portanto, a discussão de transition away ou de transição climática encontra hoje um contexto de segurança energética, e esse contexto de segurança energética nos revela o desafio de lidar com a indústria de óleo e gás como parte da equação de soluções para acelerar a chamada transição climática. Ou seja, é preciso mudar a lógica do jogo com todos os atores e adultos na sala, e não excluindo os atores da sala. Isso requer uma visão pragmática, realista, de maneira tal que você possa fazer a chamada transição justa, mas, por outro lado, evite processo disruptivo de segurança energética, do sistema global de energia do mundo. Esse debate é o debate que vai acolher, ou vai ser acolhido na COP30 no Brasil. Tá? E é importante que as pessoas observem isso, porque a discussão não se limita ao chamado sistema multilateral, o sistema das Nações Unidas, as COPs, mas também aos like-minded blocs. E foi mencionado aqui a importância das reuniões do BRICS Plus, tá? Do próprio G20, e como o mundo vai se organizar em torno de interesses e convergência de interesses, e aí o papel do setor privado e o papel do investimento nessa transição energética, nessa transformação energética. A questão climática, a descarbonização da economia global, encontra o contexto da era climática, da era digital tecnológica e a chamada era biológica, BioAge, onde se discute, inclusive, a produção de vida sintética nos próximos 10 anos na humanidade. Essa é a transformação da tecnologia, essa é a transformação do olhar político no mundo, onde você também tem uma natureza em transformação. E, portanto, essa discussão estratégica sobre transição climática leva a um debate extremamente interessante ou provocador no chamado agenda climática. Primeiro, se nós vamos ter um reset da transição energética. Tá? E esse reset conversa exatamente com energy security. E, obviamente, não é só a dependência, discutir transition away pelo consumo, pela demanda, e não necessariamente pela produção. E isso é uma visão estratégica de países para lidar com o curto prazo e buscar suas alternativas de longo prazo. A segunda questão é, para mover essa agulha, né, da chamada segurança energética, é preciso ter uma qualificação da transformação energética. E essa qualificação da transformação energética é ordenada para evitar os processos disruptivos, mas também acesso equitativo à energia e tecnologias, acesso a recursos e, obviamente, a infraestruturas. E isso depende de business. Essencialmente, depende de business. Tá? Não há como investir sem entender a visão dos países, sem entender as ambições dos países, sem entender as alianças e parcerias. E aí nós estamos no momento atual do mundo. O mundo não está necessariamente substituindo energias ou fontes de energia, o mundo está adicionando energia. Essa é a terceira perspectiva. Há uma energy addition, e não uma transição de energia,
Exatamente, nunca se investiu tanto em energias renováveis no mundo e nunca se investiu tanto em combustíveis fósseis. Por quê? Porque a segurança energética está na ponta estratégica da visão do mundo, quer para ter a segurança de sistema global, quer para lidar com as novas demandas do risco climático, como aquecimento ou resfriamento. O aumento de consumo de energia foi em torno de 90% só para resfriamento no mundo. Portanto, ultrapassar a barreira de 1,5 graus já nos coloca, temperatura média do planeta, já nos coloca numa situação de questionamento sobre como os investimentos vão estar associados a adicionar mais demanda de energia, além, obviamente, da questão de crescimento populacional, além, obviamente, da questão da inovação, de todo o mundo digital que é super intensivo em energia. Associado a isso, vem uma outra cadeia, que é chamada Mining Security. É a mineração, uma mineração extremamente competitiva, eletrificada, altamente tecnológica. Quem quiser ver caminhão o carro sem motorista, visita os investimentos da Vale do Rio Doce no Brasil e veja os caminhões enormes sendo operados completamente por robótica. Tá? Então, é extremamente interessante a sofisticação da indústria, do negócio e como é que eu preciso de sinergia das cadeias de valores para poder ser efetivo nas ambições de um país que tem soluções como o Brasil, mas ser efetivo também nas cooperações bilaterais, trilaterais e nos investimentos do setor privado e do setor financeiro. Essa discussão faz com que os países definam, do ponto de vista da geopolítica climática e do comércio, como que eles vão compor essas soluções. O Brasil tem caminhos, como o biocombustível, certamente o João Paulo vai falar sobre isso, certamente a ministra Cátia Abreu vai falar sobre isso, mas também tem como neutralizar as emissões e aí o processo de soluções baseadas na natureza, que requer, além de terra, uma grande sofisticação tecnológica, uma grande sofisticação de métricas e muita transparência para que você possa, de fato, conduzir uma transição energética, no caso, mais eficiente. Por fim, eu acho que aqui nós temos alguns desafios que a questão climática nos impõe. Primeiro, todas as soluções custam muito dinheiro e são inflacionárias no curto prazo, todas. E geram novos fluxos tecnológicos, novos fluxos de investimentos, portanto, novas dependências entre países. E, portanto, o eixo do poder muda, ou pelo menos fica mais diverso do que estava colocado até então no mundo. A segunda questão que vale a pena recordar aqui é que exige sinergia de cadeias de valor. Não adianta eu querer investir em mineração se eu não tiver energia, se eu não tiver sinergia com licenciamento ambiental, se eu não tiver visão de parcerias de mercados e, finalmente, como é que eu vou trabalhar o financiamento dessas tecnologias. Isso é agenda climática na veia. Tá? E, portanto, as parcerias que derivam disso, estou vendo meu amigo Roberto Chanetti aqui, exigem visão de longo prazo. Não tem como ter parceria só no curto prazo. Daí os interesses de negócios com essa região do mundo. Não são, como foi colocado aqui, queremos nossas mentes, queremos nosso estilo de vida, a nossa amizade, mas queremos uma visão também de longo prazo para poder estruturar negócios que se transformem realmente em mudança de realidades, em mudança de qualidade de vida. É por aí que a discussão ambiental, a discussão chamada climate politics, não climate policies, climate politics e nature politics. Essa é a agenda que os senhores eu recomendaria que todos se engajassem com mais dedicação, porque isso é que vai impactar o custo do dinheiro dos senhores no curto prazo, no médio prazo. E os negócios, e os novos modelos de negócios que derivam dessa agenda. Por fim, quero lembrar que o Brasil é um país com opções, como eu disse, que precisa, obviamente, tomar decisões estratégicas, trazendo o futuro para o presente, considerando a descarbonização da sua economia, tracionando o seu futuro de desenvolvimento. A questão climática é uma agenda de desenvolvimento, e a escolha de parceiros requer, como eu disse, visão de longo prazo, mais do que isso, novos caminhos de cooperar. Como dar-se-á um novo engajamento internacional e com quem nós iremos. Isso é extremamente importante. Fico feliz de ter sido mencionado aqui os anos de cooperação bilateral com esse país, mas mais do que isso, precisamos ambicionar um futuro no presente e não somente tratar das questões como se fosse uma questão de curto prazo ou de um desejo. Finalmente, quero lembrar a oportunidade da indústria de óleo e gás.
O Brasil é um produtor e exportador de petróleo. O Brasil precisa trabalhar a descarbonização das suas operações de óleo e gás, no escopo 1, 2 e 3, e trabalhar a eficiência energética, dando última menção aqui à questão do diesel. Vou provocar aqui o Jean Paul. O desafio, o Brasil, sétimo país do mundo em consumo de diesel, usa caminhão a diesel para transportar gasolina no país, um consumo na infraestrutura, nós desperdiçamos tremendamente por uma questão de infraestrutura, as estradas brasileiras determinam um consumo excessivo de diesel, e o Brasil terá um desafio muito grande na agenda climática de lidar com mobilidade pela eletrificação, mas, por outro lado, híbrida, se for o caso, mas também pela qualificação da sua transformação, fazendo esse desenvolvimento mais justo, mais exclusivo e mais sustentável. Essa é uma visão de clima que eu espero que o Brasil discuta, tá, em Belém, e siga no Belém Plus, que é o que a gente chama os próximos 10 anos do ciclo de clima, e que o Brasil, junto com a cooperação com os países árabes, serão estratégicos em fazer uma transformação olhando um mundo melhor. Muito obrigada.